Olá, Darcy. Aqui no estúdio comigo está Rogério Vargas, ele que é secretário judiciário do TRE. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar conversando aqui contigo e com os telespectadores. Bom, na verdade a gente está aqui para esclarecer muitas dúvidas que a gente recebeu através das nossas redes sociais. De que forma é possível, ou melhor, vamos desmistificar, né? Não é possível anular uma eleição. Não, possível é por meio de uma decisão judicial, mas não é possível anular uma eleição tendo em conta votar nulo ou votar em branco. O voto nulo e o voto em branco de modo algum anulam uma eleição. O voto nulo e o voto em branco é como se fosse um voto inexistente. Só legitima uma eleição o voto dado nos candidatos ou na legenda. Numa situação hipotética, poderíamos se pensar em eleger um governador do estado com apenas 2 votos. Porque se todos aqueles outros fossem nulos ou em branco, é como se não tivessem existido. Ou seja, quem acaba ganhando com esses votos? O votar em branco e votar em nulo não é uma situação a juízos da Justiça Eleitoral que traduza uma rebeldia, uma situação de protesto. Porque, na verdade, votar em branco, votar em nulo e deslegitimar a participação popular numa eleição acaba trazendo vantagem para aqueles grupos de pressão, aqueles grupos organizados que vão e participam da eleição e que exercem o seu direito constitucional de votar e consegue uma repercussão maior com menos gente. Porque se determinados grupos, grandes grupos de pessoas se omitem de participar, os grupos que participam com menos votos conseguem fazer os seus representantes, deslegitimando, descaracterizando a formação de um parlamento. A partir de quando estão abertas as campanhas e quais as regras deste ano? Nós estamos, o período de convenções acabou agora, o prazo máximo foi 5 de agosto. Até às 19 horas do dia 15 de agosto, todos os partidos e coligações devem registrar no Tribunal Regional Eleitoral os seus candidatos. A partir do registro da candidatura, dia 16 de agosto, começa propriamente a campanha eleitoral. A partir dessa data é possível os partidos e candidatos irem para a rua, buscar os votos, fazer campanha. Começa no dia 16, propriamente a campanha eleitoral. Lembrando que rádio e televisão começa dia 31 de agosto. E quais são os valores? O que está permitido gastar nesta campanha? Essa é uma outra grande característica desta campanha, que além do financiamento predominantemente público, também foi estabelecido um limite máximo de gastos pelo cargo em disputa. Hoje, segundo a legislação eleitoral, um deputado estadual pode gastar um limite máximo de R$1 milhão, um deputado federal R$2,5 milhões, o candidato aos senadores R$3,5 milhões, o governador do estado do Rio Grande do Sul pode gastar até R$9 milhões, R$9,1 milhões. Essa é uma grande mudança na legislação eleitoral, porque até então nós não tínhamos limites fixos de gastos e houve uma compreensão que deveriam ser baixados os valores das campanhas eleitorais. A lei foi modificada nesse sentido, estabelecendo um limite máximo, e esses são os valores que foram atribuídos. E tudo isso precisa ser comprovado com nota fiscal. Exato. Todos os gastos e todas as arrecadações é preciso dar transparência. Todas as arrecadações, sejam essas oriundos do fundo público de campanha que foi criado pela legislação, seja aquele oriundo de doações de pessoa física, lembrando que pessoas jurídicas não podem mais doar, todas as doações que um candidato receber, ele deve, em até 72 horas, publicar no site da Justiça Eleitoral. E aí é importante a participação popular em fazer uma verificação, ajudar o Ministério Público e a Justiça Eleitoral, seja fiscalizando se os candidatos estão lançando os valores que eles recebem e os valores que eles gastam no site da Justiça Eleitoral, porque muitas vezes nós visualizamos aquela situação em que é possível verificar uma campanha robusta na rua, com bastante carro, com bastante material, com bastante gente trabalhando, e nós vamos verificar o quanto esse candidato declarou que recebeu ou gastou, e os valores não correspondem ao que vemos visualmente.
Então é importante, a Justiça Eleitoral está atenta, o Ministério Público está atento, mas é importante o cidadão também cobrar dos seus candidatos que primem pela transparência, porque quanto mais transparente for o financiamento e o gasto, mais legítima é a disputa eleitoral. Denúncias podem ser feitas. Denúncias podem ser feitas, a Justiça Eleitoral disponibiliza no seu site denúncias eleitorais, e lembrando que o Ministério Público é o grande canal de fiscalização por parte da população. A população pode, no site do Ministério Público, verificar os telefones que lá estão dispostos para denúncias eleitorais, e também é possível fazer uma denúncia no próprio site, há um campo específico, numa aba que se chama Denúncias Eleitorais. O eleitorado cada vez mais está utilizando as redes sociais e ali já acontecem diversas campanhas. Elas podem ser feitas a qualquer momento? De que forma o TRE está fazendo essa fiscalização? Nós sabemos que a internet provavelmente vai ser o grande meio, até pela restrições de captação de dinheiro para as campanhas eleitorais. A internet deve ser o grande meio utilizado nessa campanha. Nesse momento, até 16 de agosto, os candidatos não podem... Primeiro, não existem candidatos, existem, na verdade, pré-candidatos. Nesse período, eles podem divulgar suas ideias, eles podem demonstrar as causas que se engajaram, no que pretende participar, quais são os ideais, porque pretendem lutar e fazer, mas eles não podem pedir votos. Pedir votos só a partir do dia 16 de agosto. E na internet é a mesma situação. Neste momento é possível fazer uma série de divulgações, fazer uma publicidade institucional de um pré-candidato, mas não pedir votos. Não pode pedir ao eleitor, vote em mim, eu sou melhor do que aquele, eu sou futuro. Situações como essa configuram uma irregularidade, um ilícito eleitoral. Como está se dando a fiscalização? A fiscalização, o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com os órgãos de segurança, aí mais especificamente a BIM, Polícia Federal, agora soubemos que o Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com a Embratel, tem reunido esforços, tem preparado a sua inteligência para fazer uma atuação firme nas redes sociais, e nós já vimos, até houve o chamamento de Facebook, do Google, já vimos algumas ações fruto dessa concertação à vida entre o Tribunal Superior Eleitoral e, por exemplo, o Facebook. O Facebook já tomou uma atitude de extinguir determinados perfis por eles serem falsos. E essa é a atuação, a Justiça Eleitoral vem tendo, junto aos demais órgãos de segurança, uma atuação preventiva. A partir do dia 16, essa atuação, além de preventiva, será também repressiva. A Polícia Federal está fortemente orientada a atuar na identificação dos autores de possíveis notícias falsas, perfis falsos. E a atuação é tanto da Polícia Federal, da Justiça Eleitoral, quanto do Ministério Público. Secretário, a gente tem até o dia 23 de agosto para solicitar o voto em trânsito e para aquelas pessoas com necessidades especiais também fazerem essa solicitação. Exatamente. Está o prazo para que um cidadão, um eleitor, que saiba que não estará no seu domicílio eleitoral no dia 7 de outubro, ele tem até o dia 23 de agosto agora para indicar o local aonde ele vai estar e solicitar que ele possa vir votar nesse lugar. É importante, qual o procedimento para fazer isso? Basta se dirigir a qualquer cartório eleitoral, preencher um guia de solicitação que existe no cartório, indicar a cidade que estará e estará se inscrevendo para votar no dia 7 neste local. Lembrando que se a movimentação for dentro do estado, o eleitor poderá votar em todos os cargos. Se porventura ele for para um outro estado, ele conseguirá votar apenas para presidente. E esse prazo do dia 23 também é vigente para o eleitor que tem alguma necessidade especial de locomoção, para solicitar que venha a votar numa sessão que tenha acessibilidade garantida. Então, esses dois prazos são bem importantes para os eleitores. 23 de agosto, tanto a questão do voto em trânsito quanto a questão da acessibilidade pode ser requerida em qualquer cartório eleitoral. Se isso não for feito?
A pessoa não poderá, na questão do voto em trânsito, o eleitor não poderá votar em trânsito se não estiver no seu domicílio eleitoral e necessariamente deverá justificar. E se for portadora de necessidades especiais, não conseguirá ter acesso a uma sessão que privilegie essa condição. Caso não vote, acaba resultando em multa. Exato. Se a pessoa não votar e não justificar no dia da eleição, ele tem até 60 dias para fazer isso, mas pagará uma multa. Secretário, a gente teve uma mudança também, algumas cidades já finalizaram, Cachoeira do Sul ainda não, o seu recadastro biométrico, então algumas mudanças serão observadas nas urnas. Exato. Essa eleição, todos os municípios terão a coleta biométrica de dados, né? Em alguns lugares do estado do Rio Grande do Sul, nós chegamos um percentual de 59% dos eleitores gaúchos já recadastrados biometricamente. Nessa eleição, em todas as sessões, nós teremos a coleta biométrica. Só que quem já está cadastrado biometricamente, onde já houve as revisões, será automaticamente identificado por meio da biometria. Nos locais como Cachoeira, em que não temos todos os eleitores, ainda é necessário para votar, mesmo havendo a coleta biométrica, levar um documento com foto. Mas uma outra questão que merece ser ressaltada nesse sentido e conclamar os eleitores que baixem. A Justiça Eleitoral tem um app que se chama e-Título. Qualquer eleitor pode baixar em o seu celular, baixar esse aplicativo que se chama e-Título, e se já houver realizada a biometria, haverá a complementação de todos os seus dados. E com o e-Título não é preciso levar, basta se dirigir à sessão, não é preciso levar nenhum documento com foto. O e-Título no seu celular será o título eleitoral válido. Portanto, é uma funcionalidade bem interessante que os eleitores devem buscar. Dispensa o uso de qualquer documento, apenas o smartphone carregado, não vale aquela desculpa na hora da Exatamente, votação. É uma funcionalidade, já é um preparatório para o registro civil único que logo adiante todos teremos. Bom, são regras aí que precisam ser respeitadas, tanto pelos pré-candidatos como também pelos eleitores. A Justiça Eleitoral enfrenta grandes desafios, até pelo encurtamento do prazo da campanha. Nós tínhamos um período de campanha eleitoral de 90 dias, hoje nós temos um período de 45 dias, em que a Justiça Eleitoral vai ser desafiada a fazer os mesmos procedimentos que ela fazia em 90 dias, em 45 dias, com basicamente o mesmo número de candidatos e ainda com um regramento legislativo que não foi adequado para uma redução de prazo. Portanto, esse será um desafio grande para a Justiça Eleitoral, conseguir julgar todos os registros no prazo estabelecido, que é o prazo máximo 17 de setembro, sendo que antes o prazo era 17 de setembro, mas iniciava-se o registro em 5 de julho. Hoje o registro começa em 15 de julho e o prazo permanece em 17 de setembro. É um desafio grande, mas a Justiça Eleitoral já tem uma tradição, já tem um histórico e tem uma expertise de responder a contento todo o processo eleitoral para que ele transcorra na normalidade e de forma célere. Além dessa questão do tempo, qual é o principal desafio? Um dos principais desafios é a fiscalização da arrecadação dos gastos eleitorais, a arrecadação do financiamento da campanha, e o grande desafio realmente é a possibilidade presente que existe, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, é a possibilidade das fake news, da utilização por parte dos candidatos, dos robôs. Esse é um grande desafio que a Justiça Eleitoral está fortemente engajada em reprimir, buscando sempre a legitimidade do pleito, a igualdade de participação de todos os candidatos, tendo em conta que a democracia seja exercida na sua plenitude e não manchada por nenhum comportamento que venha macular a legitimidade de uma eleição. Esperamos que assim seja. Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui no estúdio conosco. Obrigado.